que eu preciso saber para fazer mais de 3 mil com ajuste e customização. Essa live ela vai falar muito a respeito do quê? De você saber identificar o que tem que ser feito numa peça de roupa e saber precificar essa peça de roupa, porque através do trabalho que você vai ter, do tempo que você vai levar, é o tanto que você vai cobrar. E quando você sabe quanto que custa o teu minuto, a tua hora, fica tudo muito mais fácil, né? E como que eu precifico a minha mão de obra, princesonas? Eu vou dar um resumo bem rapidinho aqui pra vocês. Eu precifico a minha mão de obra através do tempo que eu levo pra fazer uma barra de calça. Quanto tempo que eu levo pra fazer uma barra de calça, princesonas? Eu levo entre o atendimento e todo o processo de desmanchar, de costurar, de passar e de entregar para o meu cliente, de fazer o orçamento, de passar o orçamento, né? E de entregar para o meu cliente, passar a roupa, né? Revisando, que são vários processos. Eu levo em torno de 30 minutos. Entre o atendimento principal e o atendimento final, né? Que é entregar para o cliente e receber por essa peça de roupa. Porque tudo conta. A partir do momento que o teu cliente está entrando dentro do seu ateliê de costura, já conta trabalho, né? Porque afinal de contas, você tá ali trabalhando, atendendo. Quanto que custa a minha hora? A minha hora custa R$60. E quanto custa o meu minuto? Então, o meu minuto custa R$1. Então, eu sei que se eu ficar 10 minutos conversando com uma cliente que não seja relevante, que não seja algo necessário, que seja uma bobageira, qualquer coisa assim, o que eu tô fazendo? Eu estou perdendo R$10. E isso facilitou muito a minha vida, sabe? E lá dentro da minha metodologia, eu ensino tudo isso para vocês, sabe? Dos 4 pilares. E as minhas alunas também, elas aprenderam isso, né? E com isso fica muito mais fácil de você fazer mais de 3 mil com ajuste e customização, porque é só você fazer o cálculo de quantas horas você vai trabalhar por dia, um dia pelo outro. Tem dia que você vai ganhar mais, né? Do que R$60 a hora. Eu, no caso, né? Tem dia que você vai ganhar um pouco menos, dependendo da demanda que tem dentro do seu ateliê de costura. Tipo, pela barra de calça mesmo. Sabe quanto tempo eu levo para fazer uma barra de calça desde o início até o fim? Ali, uma barra simples. Não estou falando de uma barra flare, de uma barra original. Estou falando de uma barra simples, princesonas. E sem correria, né? Porque às vezes a gente faz mais na correria, porque depois de um tempo você já entra no automático, você sabe muito bem como que você costura, como que você faz. E isso é uma coisa que é igual a dirigir depois de um tempo, né? Por que que então é tão necessário identificar o que tem que ser feito na peça de roupa? Porque através de quando eu identifico o que vai ser feito na peça de roupa, eu vou saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar para fazer aquela roupa. Quanto tempo eu vou levar para desmanchar, para costurar, para repor algum aviamento e tudo mais. O atendimento, na maioria das vezes, ele é o mesmo tempo, né, princesona? Se você não fica gastando muito tempo conversando com a tua cliente, assuntos que não são relevantes, né? Às vezes a gente até quer, né? Porque o nosso ateliê é nossas regras, mas não o tempo todo. Porque senão você não consegue faturar mais de 3 mil com ajuste e customização no final do mês. Por quê? Porque você tá gastando tempo com coisas que não vão te dar um retorno financeiro. É simples, sabe? É um cálculo matemático muito simples. Eu tenho uma jaqueta que faz alguns dias já que tá comigo, que o cliente deixou lá no ateliê e foi viajar. E eu orcei já essa jaqueta, né? Só que já tá até paga. A cliente já até pagou pelo ajuste, porque ela vai viajar, foi viajar, né? E volta só dia 26. Mas eu passei o orçamento, ela aceitou. É uma cliente que ama customização. Vira e mexe, tô trazendo peças dela aqui. O que ela precisa nessa jaqueta? Descer 10 centímetros aqui, ó. Desse neoprene pra baixo, porque ele tá curto. O que eu identifico já no início? Eu vou ter que substituir esse zíper, né? Porque como ele vai aumentar 10 centímetros aqui pra baixo, esse zíper, se eu descer ele vai faltar aqui em cima. E ele quer um zíper inteiro, né? Não quer botão, nada. Então, vou ter que comprar um zíper maior. Não consegui achar o zíper ainda igual a esse, né? Com esse tratorado aqui, com esse carrinho dentinho de jacaré tão grande. Mas eu já falei que pode ser que eu não consiga encontrar desse formato de dentinho. E vai ser o outro tradicional mesmo. E 10 centímetros eu vou ter que descer. E o que eu identifiquei, princesonas? Olha, eu não vou precisar comprar neoprene porque a gente tem um excesso de tecido aqui. Então, eu posso descer esse tecido aqui, né? Eu já identifiquei que eu posso fazer isso. Como que eu identifiquei? Eu abri um pedacinho aqui, ó. Eu abri somente um pedacinho para fazer o orçamento para ela. Porque caso ela não aceitasse, seria fácil de eu voltar essa costura novamente aqui, né? Já fiz bem pertinho de um acesso que tem aqui, ó. Tá vendo? Não tem uma etiqueta. Eu poderia abrir aqui, fechar ali e ia ficar como se não tivesse mexido. Ó, quanto que eu cobrei? R$65 o zíper e 115 para quê? Para baixar os 10 centímetros, que eu vou ter que desmanchar as costuras e tudo mais, né? Então, essa costura aqui ficou R$180, princesonas. E o que acontece se eu não passo o orçamento antes?
Vai que o cliente não quer. Vai que ele acha que tá caro, vai que ele acha que ou não coube no orçamento dele, ou de repente o investimento que ele tá fazendo não vale a pena, ele nem gosta tanto assim dessa peça, ele não gosta de R$ 180 da peça. E daí? Daí ele pode não pagar, né? Porque afinal de contas eu não fiz o orçamento antes, né? Então, combinado não sai caro. Identifique o que você vai fazer na peça de roupa, nem que você tenha que desmanchar um pedacinho e depois você tem que refazer essa costura, porque vale muito a pena. Identifica total ali o que você precisa fazer. Depois que você identifica, você passa o orçamento pro cliente, né? Vê quanto que vai custar. Tipo, quanto tempo eu vou levar para fazer a sua jaqueta, princesonas? Customização é um pouco mais cara. Por quê? Porque entra muito a minha criatividade, a minha responsabilidade. O risco muitas vezes é maior, né? Quando você vai fazer uma customização desse tamanho, sempre é um pouco mais caro do que o ajuste. Então, a customização, na verdade, eu cobro mais caro dentro do meu ateliê do que o ajuste, porque é algo muito comum, mas é escasso. Nem todo mundo faz. Quem que pega uma bomba dessa? Pra mim não é bomba, pra mim é diversão. Eu amo. Quanto mais você sabe, mais você ganha. Você ganha por aquilo que você sabe. Você é remunerada por aquilo que você entrega pro teu cliente, por aquilo que você se propõe a fazer e dá certo, sabe? Porque eu me propus a fazer essa jaqueta e eu tenho certeza absoluta que eu vou entregar uma peça extremamente arrumada, com acabamento muito bem feito, muito bem organizada. Por quê? Porque eu prezo pelos meus ganhos dentro do meu ateliê de costura. Eu não estou lá para brincadeira. E é por isso que eu tô aqui nesse canal, da comunidade das princesonas, para ensinar vocês a ter essa metodologia, né? E trabalhar com essa responsabilidade todos os meses, vocês terem ganhos acima de 3 mil com ajuste e customização. É muito possível. Lucimara, mas eu trabalho há 10 anos no meu ateliê de costura e eu não ganho nem 1.000, ou eu ganho R$ 1.500. O que eu faço? Por que eu não ganho isso? Porque você não tem o cliente certo. Porque quando você tem o cliente certo, você tem o método, né? Você sabe costurar muito bem. Você sabe ter disciplina. Abre o teu ateliê na hora certa, fecha o teu ateliê na hora certa, se impõe com a família, né? Porque a maioria de vocês eu sei que trabalha em casa, eu já trabalhei em casa. Eu sei como que funciona trabalhar em casa. É um posicionamento a mais que você tem que ter. Apesar de que quando eu saí da minha casa e montei um ateliê loja, eu também tive que ter posicionamento com a família, né? Então, você tem que ter muito posicionamento, você tem que ter muita disciplina, uma costura muito bem feita, e você tem que ter um preço justo, sabe? Porque se você não souber precificar o teu tempo, a tua mão de obra, gente, de fé, fica muito difícil você atingir ganhos acima de 3 mil. Por quê? Porque o teu tempo não vai valer nada. Quanto tempo eu vou levar para fazer essa jaqueta, princesonas? Em média, umas 2 horas. Tá, Lucimara, mas você falou que a tua hora custa R$ 60. Então, você não teria que cobrar R$ 120 essa jaqueta? Não, princesonas, por quê? Eu não cobro R$ 120 porque é customização. O risco é maior, eu vou ter que comprar aviamento, eu vou ter que correr atrás de um zíper maravilhoso, porque faz toda a diferença no acabamento dessa peça. Então, eu tive que ter a expertise de entender o que acontece na peça de roupa, porque o que ela me pediu? Para baixar, comprar um neoprene dessa cor ou um neoprene dessa cor. Gente, de fé, ia ser bem difícil, né? Pode ser até que eu consiga encontrar uma ribana, sabe? Mas eu ia ter que gastar muito mais tempo, porque aqui no centro de Curitiba, perto do meu ateliê de costura, é muito fraco de tecido, de neoprene, de ribana. Então é longe, né? Então fica uma coisa assim, gente, eu perco um tempão, né, fazendo isso. E então eu identifiquei que eu vou levar umas 2 horas fazendo essa jaqueta. Por quê? Porque eu vou desmanchar, né? Só que o que eu utilizo, princesonas, pra desmanchar? Pra eu ganhar tempo, o que eu utilizo? Eu utilizo o bisturi, deixa eu fazer bem rapidinho, né? Isso daqui é um assunto pra uma outra aula, mas isso daqui me possibilita, ó, ele corta só o fio, ó. Pelo fato dele ser preciso, ele corta só o fiozinho. Ele não vai cortar a peça de roupa. Então, ó, tá vendo? É como se... E eu não tô fazendo força, ó. Então, quando você identifica, você vai lá, cobra o preço, você ganha tempo com os recursos, os atalhos responsáveis que você tem dentro do seu ateliê de costura, cobra o preço justo. E isso te permite chegar em ganhos muito acima de 3 mil. Ah, aqui na minha região ninguém paga? Gente, paga sim. Então você tem que encontrar o cliente certo, você tem que encontrar recursos dentro do seu ateliê de costura para você fornecer para o teu cliente. Você tem que saber identificar o que vai ser feito na peça de roupa aqui, né, no caso. O tanto que eu vou gastar de tempo aqui para eu passar esse valor. Pelo fato de eu saber fazer um ajuste muito bem feito, eu ganhei quanto a mais do que eu cobro pela minha hora. Eu ganhei mais R$ 60, né? Porque eu vou cobrar, era para eu cobrar 120, porque eu vou levar 2 horas. Eu cobrei 180. Então, esses R$ 60, ele fica pelo aviamento, pelo meu saber, para eu treinar mais,
para eu ter mais conhecimento, porque conhecimento é a vida inteira que se aprende. Eu estou num ateliê de costura empreendendo há mais de 16 anos. Eu sou costureira há mais de 30 e eu estudo todos os dias, porque estudo é igual banho. Se você não tomar, você fede. Então é assim, estudo todo dia alguma coisa de costura. Por que que é tão importante você fazer o orçamento? Para você não ficar refém de tabela de preço, que eu abomino, né? Eu não uso tabela de preço de forma alguma, porque se você usa a tabela de preço, você fica refém daquilo. Você não consegue entender quanto você está ganhando, por que que você está ganhando, quanto que custa a tua hora, quanto que custa o teu minuto. Esses cálculos, no começo, ele é mais difícil, mas depois de um tempo ele entra no automático. Principalmente porque você não vai orçar na frente do cliente, você vai ter um tempo para isso, você não vai estar sendo pressionada. E qual que é a conversão que eu tenho quando eu passo o orçamento por telefone, pelo WhatsApp? 99%. O teu cliente, ele aceita muito mais o orçamento passado via WhatsApp ali, mostrando por que que você está cobrando de cada coisa, né? Igual esse comandinho, né? É muito mais fácil do cliente aceitar assim, eu explicando o que que eu tô cobrando de cada coisa, do que ele chegar lá no meu ateliê, entregar a jaqueta e eu falar 180. Uma que eu nem ia saber quanto que ia custar, porque eu não tinha olhado, não tinha analisado. Isso leva um tempo, né? Uma peça maior como essa aqui, que eu tenho que saber o que que eu vou fazer, se eu vou usar o recurso mesmo do ateliê, ou se eu vou ter que procurar um recurso externo, que eu ia ter que comprar, né? Eu ia ter que gastar. E se eu passo orçamento assim aleatório? Eu deixo muito dinheiro na mesa.